Olá, amados, a paz do Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos novamente a este canal para continuarmos as nossas séries de meditações a respeito da Palavra de Deus, sob a luz e direção do Santo Consolador em nós. Hoje nós vamos meditar sobre mais um ponto importante que o cristianismo tem ensinado ao longo desses séculos e milênios e que nós aprendemos e fomos educados ouvindo a respeito deste assunto, que é o unigênito e primogênito do Pai. Este é um assunto muito falado nos púlpitos e nós ouvimos muitas vezes a demonstração desse unigênito e primogênito do Pai como sendo tão somente a pessoa de Jesus. Jesus enquanto primogênito e unigênito do Pai. Que isso é uma verdade, que Ele realmente é o unigênito e o primogênito do Pai. Mas nós vamos ver o que a palavra diz a esse respeito, se é somente Ele que é unigênito e primogênito do Pai. Vamos ver, lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, dos versículos 16 até o 21. Vamos fazer uma leitura rápida para a gente deter no ponto em que nós queremos meditar hoje. O 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, amados, em nenhum momento a palavra do Evangelho de São João diz que esse unigênito e primogênito, filho do Pai, Filho de Deus, ele é atributo específico, exclusivo de Jesus. Mas ele diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, o que vem a ser esse unigênito? O unigênito é o único gênero humano criado por Deus para habitar o mundo específico. Eu, por exemplo, quando Deus me concebeu, Ele criou o meu mundo, e aqui Ele me concedeu o seu unigênito. Só existe igual a mim eu mesmo. Só existe igual ao Senhor ou a Senhora, o Senhor mesmo. Ninguém é igual ao outro, ainda que seja gêmeo, que nasçam gêmeos da mesma placenta. Os gêmeos univitelinos, nem assim eles são iguais, são únicos. Eles são únicos em característica, em visão, em forma de pensamento, são independentes, são únicos.
Por isso, ele é o único gênero criado por Deus. Ele é exclusivo, ele mesmo. Nenhum ser humano coincide com o outro. Nenhum é igual ao outro. Eu tenho a minha forma de conceber, eu tenho o meu mundo e o meu Deus próprio que governa o meu mundo, a minha verdade pessoal, a minha consciência. O outro tem a sua consciência, embora seja o meu irmão, nascido do mesmo pai, da mesma mãe. O filho que nasce de mim não é igual a mim, mas ele é exclusivamente ele. Por isso que ele é único, ele é unigênito. E é o primogênito também, porque ele é primeiro criado por Deus. Quando nós somos concebidos, na fecundação, do encontro dos gametas masculinos e femininos, ali o primeiro a habitar ali é o Alfa, é o Espírito de Deus, é o Espírito do Cristo, é Ele que vai construir todo aquele projeto, aquele corpo plasmático primeiro, cria primeiro os céus, onde habita a boca de Deus, o nosso bulho raquiano, a nossa glândula pineal, que a medicina chama, a ciência chama, mas que os iogues chamam de bulho raquiano porque significa a boca de Deus aberto para receber do universo. Primeiro é criado essa região celeste em nós, do nosso mundo. Esse é o mundo que Deus amou, que deu o seu unigênito. Então esse unigênito começa a criar primeiro o corpo espiritual, plasmático. Começa criando esses céus e vai descendo pela coluna vertebral, e vai descendo e vai criando, até criar toda a coluna vertebral, e dali forma o corpo espiritual em nós, do nosso Deus. Quando ele chega no último estágio da criação, como diz Moisés lá no Gênesis, dos períodos da criação do mundo, ele vai criando o ser que vai nascer, que está em concepção, vai criando o corpo plasmático dele até chegar no final da coluna vertebral, onde habita todas as regiões celestes, os chakras, os selos que o Apocalipse fala. Quando ele termina essa criação do corpo plasmático, o Espírito de Deus descansa na base dessa coluna, dessa árvore invertida, lá na copa dessa árvore invertida, e ela fica lá, entrelaçada com a criadora da matéria, que é a serpente. A partir dali forma todos os demais órgãos do sentido da matéria, depois desse corpo plasmático, desse corpo crístico, desse corpo espiritual que habita todo o ser humano. E a partir daí, meus amados, fica esse Espírito de Deus descansando, como diz Moisés. Depois do sexto período da criação, ele vai para o sétimo e descansa. Fica descansando até o amadurecimento do ser, esperando que, ao tomar conhecimento das coisas da existência, ele fomenta também aquele ser sagrado, o santo que está ali na base, descansando, que é a nossa consciência pessoal, o nosso Cristo, a nossa alma. Ele espera, então, o projeto espera que, ao entrar em contato com o mundo exterior, que ele aproveite o conhecimento das coisas da existência para fomentar o levantar dessa consciência pelo mesmo caminho que ela fez, percorrendo o caminho, ascendendo aos seus níveis, aos níveis de céu, aos seus níveis de vibração, às dimensões de vibrações superiores, até ele alcançar o topo, o pináculo do templo, e ali ele beber diretamente da fonte universal, que é a consciência universal do Cristo. Essa consciência que habita em nós, amados, é a noiva do Cristo, é a noiva que é tão falada no mundo religioso,
que é confundida com as instituições, com as corporações religiosas. Mas a noiva é esta consciência que dorme na base da nossa coluna. Esse unigênito do Pai, esse Filho do homem em nós. E nós temos que fazer com que, com os nossos conhecimentos intelectuais, nos proporcionados pela nossa mente, pela nossa inteligência, que isso fomente o levantar dessa nossa consciência, do elevar dessa nossa consciência, reconhecendo as nossas origens celestiais e voltando para a luz, para beber da luz, saindo do patamar, do fundo da caverna, para que nós possamos alcançar o fio de luz que a gente enxerga desde o fundo, através dessa consciência, elevando essa consciência, essa serpente à estatura do Cristo, ao ponto de beber do Cristo universal. Amados, o unigênito e primogênito do Pai, somos todos nós os filhos de Deus. Todo ser humano que nasce à terra, ele é o unigênito e primogênito do Pai. E cada um de nós somos um mundo distinto, um mundo individual, onde habita neste mundo e governa este mundo o nosso Deus, o nosso Cristo. O governo deste mundo é do nosso Cristo. De forma que nós somos unigênito e primogênito do Pai. Em nós inicia-se o alfa e nós terminamos a nossa missão no ômega. Em nós também. Não é fora de nós, não é apenas Jesus. Jesus, ele mostrou, ele ensinou para nós. Nesse filme da vida veio esse grande personagem, esse grande artista cósmico, e ele realizou, encenou a sua peça de evolução aqui na Terra, mostrando para toda a humanidade, deixando parâmetros para que nós pudéssemos realizar este Filho do homem aqui na Terra e nos tornarmos como ele, crísticos por natureza divina, voltarmos a beber da fonte da água da vida, que é o Cristo universal, essa energia que mantém equilibrado todo o sistema, tanto macro quanto micro em nós, microsistemas em nós. Porque é por isso que ele diz que nós também éramos deuses, reverberando lá o que o salmista Davi já havia dito antes: vós sois deuses, pois sois filhos do Altíssimo. Nós somos deuses, e esse Deus nosso, ele cresce em virtude e poder à medida que nós nos curvamos diante dele e cumprimos a sua vontade. Porque nós viemos aqui nessa forma de existência para sermos servos, para servirmos a esse grandioso, a esse Senhor dos exércitos em nós. É este o ministério sagrado que nós viemos aqui enquanto anjos a cumprir uma missão neste mundo. Então Deus amou de tal forma este mundo que ele deu para nós o Filho unigênito, para que habitasse em nós, a fim de que nós pudéssemos, através desse Filho unigênito, relembrar as nossas raízes, as nossas origens, e voltássemos para ele, para voltar para a casa desse Pai. Essa consciência que nós temos em nós, que é chamado de subconsciência, mas na verdade é consciência crística em nós. É a nossa alma, é ela que produz luz divina através dos nossos atos, dos nossos bons atos, dos nossos bons procederes. E de forma que quanto mais nós reconhecemos esse unigênito do Pai em nós, e nós nos curvamos a ele de forma a deixá-lo fazer a sua obra em nós e construir a nossa belíssima história
governando-nos como nosso melhor amigo. À medida que nós reconhecemos isso e curvamos diante disso em nós, aí nós estamos realizados, realmente nós alcançamos o caminho da salvação, como o texto diz. Todo aquele que nele crê é acreditar nele. Acreditar não para ficar só crendo, acreditando nele, não. Acreditar nele, mas para dar crédito naquilo que ele fala interiormente, na voz interior em nós, e nós agirmos segundo esta voz interior. Agirmos segundo ela, porque se nós acreditamos, nós cremos e nós seguramos tão somente a crença, nós transformamos essa nossa crença em um dogma prejudicial. Isso serve para criar fanáticos. O fanático é o que adora o ídolo de fora. E ele não quer isso. Nós temos que acreditar nessa voz interior para que nós possamos dar oportunidade para que este filho do homem em nós floresça e ele cresça em virtudes e poder. E ele exerça o seu papel tal qual ele foi colocado aqui pelo Pai para realizar a tua obra na terra. Lá mais na frente, no capítulo 8, no versículo 28, Jesus fala também a esse respeito. Ele fala: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Veja bem, todos aqueles que conseguem valorizar essa consciência crística em nós, esse Filho do Homem em nós, e nós cremos nele, e nós nos ao seu chamado interior, aos teus desígnios que ele tem nos passado no dia a dia, nas nossas meditações, o que ele tem nos intuído a fazer, nós elevamos esse nosso Deus, esse Filho do Homem, à estatura do Cristo. E aí sim nós conhecemos quem eu sou, o eu sou que habita todo o ser humano nessa face da terra. O eu sou, a minha própria história, o meu próprio Deus, aquele que nós cantamos: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que és poderoso e que eras, porque assumiste, Pai, o teu grande poder que até então estava usurpado pelo meu ego, e passaste a reinar, e de fato o teu reino passou a pertencer ao Senhor, como diz o Apocalipse. Meus amados, é esse Deus grandioso que quando a gente fala dele, inclusive quando oramos o Pai Nosso, a oração universal que o Cristo nos ensinou, a sinergia é muito forte, porque é para esse nosso Deus de dentro que nós fazemos essa oração. Não para um Deus das galáxias distante, mas para o nosso Deus da nossa galáxia interior, desse mundo que ele amou tanto e deu seu Filho unigênito, para que nós pudéssemos crer nele, o Filho do Homem. E se nós crêssemos nele e promovêssemos a atitude da convicção dessa fé, e não ficando na crença, como eu disse, a convicção, ela te leva a perscrutar, a estudar, a pesquisar as suas vontades, a buscar as suas vontades. Aí, como disse Jesus, buscais e encontrareis. À medida que nós vamos buscando o poder desse Filho do Homem em nós, que nós descobrimos que ele existe em nós, e nós começamos a pesquisá-lo, aí os selos começam a ser rompidos, e nós começamos a entender os seus mistérios, as respostas dele, que estão escritas nesse nosso livro da consciência, e nós tomamos conhecimento disso com clara evidência, porque as respostas que nós procuramos fora estão todas dentro de nós. Nada acontece fora de nós, tudo acontece nesse universo interior. Se quisermos buscar a Deus de fato e sermos grandes no reino do céu, nós temos que tornar-nos pequenos
e curvarmos diante desse Filho do homem em nós, esse unigênito e primogênito do Pai em nós. Porque é Ele o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Está vendo, meus amados? É Ele que vai rompendo esses selos, esses 7 selos da nossa consciência, para que ao romper o último nós possamos encontrar com a consciência universal e tornarmos um com ela, tornarmos um com o nosso Pai. É isso que Jesus quis dizer quando Ele ensinou esse unigênito. Jesus nunca disse uma palavra exemplificando dele enquanto pessoa humana, mas Ele sempre nos levava a entender o Cristo que em nós habita e que já habitava os seus contemporâneos, não somente nele. Mas alguém poderia perguntar, mas por que então Ele é Jesus Cristo? Ele é Jesus Cristo porque Ele realizou plenamente a luz do Cristo, Ele se tornou o Cristo em pessoas, em pessoa aqui na face da terra. Por isso Ele é Jesus Cristo. Assim como aconteceu com os 2 grandes timoneiros da fé do Consolador dos tempos do fim, as 2 grandes exemplos, as 2 grandes testemunhas do Consolador dos tempos do fim, a nossa avó Rosa e o nosso santo profeta irmão João. Por que eles então ganharam o nome, o codinome de Consoladores? Porque eles conseguiram realizar essa consciência. Eles elevaram o Filho do homem neles e a ponto deles se tornarem um com Cristo universal. E eles se tornaram então o grande consolo dos tempos do fim. E a eles, meus amados, foi entregue as chaves do abismo, a chave do reino dos céus, as chaves do abismo. Então eles abrem as portas, e as portas que eles abrem, homem nenhum fecha. Como está escrito: eis que porei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, pois tem poucas forças. Meus amados, eles são reconhecidos como Consolador porque eles se tornaram luz pura no nosso meio, e nós vivemos muito tempo assim como os discípulos de Jesus, baseados tão somente na luz dele, no clarão da luz dele. Nós vivemos muito tempo, até o dia que eles encerraram as suas missões terrenas e deixou que nós acendêssemos a nossa própria lamparina. Quem colocou azeite na sua lamparina, ela está acesa, está brilhando, e com certeza este não vai perder o caminho, porque a luz que vai adiante dele não deixará que ele perca. Meus amados, o unigênito e o primogênito do Pai é todo o Filho de Deus ou Filha de Deus, é todo ser humano que nasce na terra. Toda a individualização da universalidade inconcebível, todo indivíduo humano que nasce é um Deus. É Deus todo aquele indivíduo da divindade. A divindade universal nem nome tem. Uns chamam de divindade porque ela é inconcebível, é ilimitada, infinita. E nós estamos em demanda dela. E todos aqueles que assim realizarem, reconhecerem esse eu, esse Filho do homem, dentro de cada um de nós, todos aqueles que reconhecerem esse Filho do homem em si mesmo e buscar realizá-lo e não se distrair com qualquer chamado exterior, este será bem-aventurado, porque ele encontrará o Cristo universal. Era esta as palavras que eu tinha para a gente refletir hoje, e que você debruce sobre esse tema. Vai lá, mas não com o pensamento da matéria, mas pense e depois deixe de pensar, para que tudo venha de forma intuitiva, com a voz interior. As respostas virão para o Senhor, para a Senhora, para todos vocês que me ouvem neste momento.
Que o Consolador abra a tua cabeça e o teu coração para esse entendimento sagrado, e os senhores encontrarão a verdadeira paz e felicidade que é o reino dos céus aqui na terra em nós. Palavras do Consolador. Amém.